na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23 em diante. Já lemos um texto no início do culto que fala sobre a ceia do Senhor, de Mateus, mas nós queremos meditar nesse texto aqui de 1 Coríntios, que tem o mesmo sentido, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. É o texto áureo da Santa Ceia. Os irmãos já ouviram muitas mensagens, certamente, com base nesse texto sagrado. Mas a palavra de Deus, ela não envelhece. Ela se renova a cada dia. Como alguns costumam dizer, a palavra de Deus, ela é tão atual, que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, por mais que você já tenha ouvido dezenas e dezenas de mensagens sobre o texto de 1 Coríntios e sobre a ceia ou a celebração da ceia, mas sempre Deus tem algo novo para nos ensinar e para que cresçamos na graça e no conhecimento da palavra e saibamos valorizar esta ordenança divina que é a celebração da ceia do Senhor. Um dos cultos que deve ser mais festivo, mais reverenciado, que cada crente deve estar aqui com um sentimento de gratidão e de adoração a Deus, pelo privilégio de relembrar o sacrifício que Jesus Cristo fez e realizou na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter paz, como expressou muito bem a letra desta canção que as irmãs acabaram de cantar. As cicatrizes que Jesus carregou em seu corpo, as dores que ele passou, sofrimento, foi para que nós tivéssemos paz, alegria na alma e a esperança da vida eterna. Então esse culto, ele é oportuno, essa celebração, ela é oportuna, para que cada um de nós relembremos, é em memória, memória é lembrança. Então vamos ao texto sagrado, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você pode dizer amém? Amém. Então esse texto fala da mais importante, ou uma das mais importantes, celebração da igreja, que é o culto de Santa Ceia. Nós a celebramos mensalmente, aqui na congregação, e acontece simultaneamente em todas as nossas congregações da igreja em Bacabal. E a celebramos também na primeira segunda-feira de cada mês, quando a igreja se reúne de uma forma geral no templo central, para celebrarmos a ceia. Além disso, nós temos os nossos diáconos que fazem um trabalho excelente, coordenado aqui pelo irmão Flávio, o irmão Nil, que é servir a mesa do Senhor. De vez em quando a gente também participa como pastor. Aos irmãos que estão acamados, que não têm possibilidade física mais de se congregarem. E os irmãos se dirigem a essas casas, a essas residências, para servir a ceia do Senhor a esses irmãos e irmãs,
para certamente restabelecer a comunhão com a congregação, ou revitalizar a vida espiritual desses irmãos que estão acamados e não podem mais se congregar. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor, ela é um sacramento, ela é uma ordenança divina, mas ela também é um sacramento de comunhão. E ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quem instituiu a ceia foi o próprio Cristo. E nós podemos observar que nos evangelhos, os textos que relatam, que falam sobre a ceia do Senhor, estão em 4 passagens bíblicas, só para você observar o quanto esse assunto é importante para a igreja, o quanto esse assunto é vital para a igreja, e o que nós precisamos entender e valorizar a ceia do Senhor. Por isso, aqueles que ainda não são batizados e que ainda não se tornaram membros da igreja, que ainda estão impossibilitados de participarem da ceia do Senhor, já aceitaram a Cristo, já se converteram, mas ainda não desceram as águas batismais, precisam fazer isso no próximo batismo, porque é a partir do batismo, que é uma outra ordenança para a igreja, está na palavra de Deus: quem crê e for batizado será salvo. Então, aqueles que ainda não são batizados precisam fazer isso. Você já se converteu, não há razão para que meu irmão, para que minha irmã não seja batizado. E sendo batizado e tornando-se membro do corpo de Cristo, membro da comunhão com Cristo, você terá o privilégio, assim como a grande maioria aqui nesta noite, de participar da ceia do Senhor e da comunhão. Então, os textos que falam sobre a ceia, só para você entender o quanto esse assunto para a igreja do Novo Testamento e para a igreja de hoje, esse assunto é importante. Está em Mateus capítulo 26, você lê o capítulo 26 de Mateus, do versículo 26 ao 29, inclusive nós lemos no início do culto, está lá o texto comentando, falando e orientando sobre a Santa Ceia. Também você vai encontrar o mesmo assunto no Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos 22 ao 25. O evangelista Marcos também fala sobre a Santa Ceia. Também você vai encontrar no Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, que era médico, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ambos foram escritos pelo evangelista Lucas, que acompanhou o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Ele também discorre sobre a ceia no capítulo 22, dos versículos 15 ao 20. Ele está lá registrando sobre esse tão sublime assunto. E ainda o apóstolo Paulo, que é, como disse o irmão aqui, o texto áureo sobre o assunto ceia, ou sobre o assunto celebração. O texto que nós lemos no capítulo 11, do versículo 23 em diante. Então, isso é a importância, pois esses textos falam sobre a ceia. E a ceia, meus irmãos, a celebração da ceia, o significado da ceia, a simbologia da ceia, tem a ver com o passado, tem relação com o presente e tem relação com o futuro. Diga comigo: a ceia se relaciona com o passado, com o presente e com o futuro. Glória a Deus por isso. Nos versículos 24 e 25, que eu quero reler para você, memorizar e guardar no seu coração, na sua mente. O texto sagrado nos diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. No versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Jesus aqui, ele se refere ao pão e ao cálice, que são os elementos que compõem a ceia. Após essa breve reflexão do pão e do cálice, que como elementos que compõem a ceia e que tem toda uma
simbologia, toda uma representatividade, nós vamos falar então da relação da ceia com o passado, da ceia com o presente e da ceia do Senhor com o futuro. Mas antes eu quero dizer que Jesus usa esses dois elementos que compõem a celebração da ceia. Ele diz: este é o meu corpo, ou em outra versão, isto é o meu corpo. Ele estava dizendo que o pão utilizado na ceia, que é o pão feito de fermento, que nós vamos participar daqui a pouquinho, o pão utilizado na ceia, ou na celebração da ceia, representa o seu corpo. Não é o corpo. Esse pão que nós vamos comer daqui a alguns minutos não é o corpo de Jesus. É apenas uma simbologia, tá? Porque para algumas correntes, né, teológicas, para algumas igrejas, o pão se transforma no corpo de Cristo. É o que eles chamam de transubstanciação. Nós não acreditamos nisso. O pão continua sendo pão, mas representa, simboliza o corpo de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o pão utilizado na celebração representa o corpo. E o cálice, né, que é o vinho ou suco de uva, que está dentro do cálice, aqui há uma figura de linguagem, né, o conteúdo pelo continente, que a gente chama na língua portuguesa de catacrese, se eu não me engano. Acho que não era nem catacrese, me fugiu aqui, as professoras de língua portuguesa podem me lembrar aí. Acho que não é catacrese, mas aqui há uma figura de linguagem expressa, o cálice é o conteúdo, né? Aliás, o continente, o que está dentro é o suco de uva, é o vinho, que há uma representação, que há uma simbologia, que representa o quê? Representa o sangue de Jesus Cristo, simboliza o sangue, não é o sangue. É apenas uma simbologia, é apenas uma representação do sangue de Jesus, que por nós foi ferido, derramado na cruz do Calvário. Jesus então está dizendo que aquele que come a carne e bebe o seu sangue, ou seja, simboliza o corpo, nós estamos no corpo. Jesus é o pão da vida, bendito seja o nome do Senhor. E o seu sangue foi derramado por nós como prova máxima do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia. O seu corpo foi ferido, foi torturado, foi maltratado, foi crucificado na cruz do Calvário. O seu corpo, por isso que o profeta Isaías, há aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus, já estava apontando para esse evento. O profeta Isaías profetizou: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava falando do corpo humilhado, ele estava falando do corpo maltratado, ele estava falando do corpo sacrificado, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo foi levado ao madeiro, foi levado à cruz do Calvário, e lá crucificado, sofreu, morreu, mas esse corpo morto, esse corpo ressurgiu, glorificado, e está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, para nos mostrar o amor que Ele teve e continua tendo pela sua igreja, pela minha vida e pela sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então o texto deixa isso muito claro: este é o meu corpo. Ele estava dizendo que o pão utilizado na celebração representa o corpo, e o cálice representa o sangue que Cristo derramou para selar e confirmar a nova aliança. O texto sagrado da carta aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na antiga aliança havia os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam
para que as pessoas fossem perdoadas, havia uma repetição desses sacrifícios. Matavam-se carneiros, matavam-se ovelhas, matavam-se bois, matavam-se pássaros, para que os pecados das pessoas fossem cobertos. Essa antiga aliança, ela não tinha mais efeito, ela não surtia mais efeito, porque os homens entendiam apenas como um ritual, cumprimento de uma formalidade religiosa. Aí veio Jesus Cristo, implantou a nova aliança, derramando o seu próprio sangue, sangue puro, carmesim, para que nós fôssemos libertos de toda a mancha do pecado, uma vez por toda, como diz o escritor da carta aos Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo derramou o seu sangue puro, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, para que nós fôssemos perdoados. E nesta noite, meus irmãos, por isso que eu digo, a celebração da ceia é um momento ímpar, importante, maravilhoso, porque você tem a oportunidade de relembrar o que Jesus fez, o que Ele realizou por mim e por você na cruz do Calvário. Reconheça nesta noite que o sangue derramado de Cristo Jesus selou, confirmou essa nova aliança. Ele teve que se esvaziar de si mesmo. Como disse Paulo escrevendo aos Filipenses, ele tomou a forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Diz a Bíblia que quando não havia mais sangue nas suas veias, quando não havia mais sangue nas suas artérias, saiu água para provar o seu grande amor pela humanidade. Você é fruto e resultado desse amor e dessa nova aliança. Aliança infalível. Deus estabeleceu comigo, Deus estabeleceu contigo uma nova aliança. Aliança que custou um preço altíssimo. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com tesouros escondidos nessa terra, foi com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ele derrama todo o seu sangue para selar, para confirmar essa nova aliança. Então nesta noite participe da ceia, participe da celebração com sentimento de gratidão a Deus. Aleluia, pela fé que você tem em seu Deus, adorando ao Senhor, tributando a Ele honra, glória, louvor, adoração, lembrando do seu estado, quem você era e o que você é hoje, como você andava e como você anda hoje, como você tratava das coisas e como você trata hoje. Antes você era perdido, antes, outrora, você estava sem perspectiva de vida, cheio de pecado. E a Bíblia diz que o pecado é como uma lepra, é fedido, maltrata o homem, escraviza o homem, deixa o homem sem alegria, sem esperança de vida eterna. Mas Jesus Cristo tomou a forma de homem, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, tendo as suas mãos e pés crucificados, cravado pelos cravos na cruz, seu lado perfurado, seu sangue derramado, sem que ele merecesse, ele sofreu em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. Contemple essa cena. Imagine esta cena, esta noite memorável. Diz o texto sagrado: em memória dele. Participe da ceia, coma do pão, beba do cálice, em memória dele. Mexeram no som, meu irmão, me ajude aí com o som, estava tão bom. Em memória dele. Faça isso nesta noite. Olhe para dentro de você. Você não merecia, nós não merecíamos. Por isso, coma do pão e diga: eu te louvo, meu Deus, eu te adoro, meu Deus, eu te glorifico, meu Deus, porque os meus pecados foram perdoados, o meu nome está escrito no livro da vida. Se o Senhor voltar hoje, se você estiver bem com Deus, se estiver em comunhão com Deus, você dirá: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Você tem essa consciência.
Se Jesus voltar hoje, você está pronto para subir? Então diga: ora vem, Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor Jesus. Eu te adoro, Senhor Jesus, porque eu sei que eu não merecia, mas o Senhor sofreu por mim, derramou seu sangue por mim e selou a nova aliança. A velha aliança estava ultrapassada. A velha aliança não tinha mais poder para regenerar o homem. Aliás, nunca teve poder para regenerar. Apenas cobria os pecados do homem. Mas a nova aliança, que veio por intermédio de Cristo Salvador, que se sacrificou, estabelecendo com o homem uma esperança, um direito de vida eterna, sem que você merecesse. Ele foi lá no mercado de escravos, te comprou. Hoje você pertence a Deus. Hoje você tem um novo nome. Aleluia. Glória a Deus. Então, comer do pão e beber do cálice significa reconhecer e aceitar os benefícios da morte sacrificial de Jesus. Comer do pão e beber do cálice significa aceitar e, ao mesmo tempo, reconhecer os benefícios da morte vicária de Cristo Jesus. E quais são esses benefícios? São muitos, porque a ceia, como disse, aponta para o passado. A ceia tem um significado no presente e ela também aponta para o futuro. A ceia do Senhor aponta para o passado por ser um memorial ou uma lembrança em memória dele. O texto deixa muito claro aqui: e tendo dado graça, partiu e disse: é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim, até que ele venha e que nós tenhamos a oportunidade de participar das bodas do Cordeiro na glória celestial. Aqui é o diácono que ele serve, aqui é o pastor que distribui o pão, o diácono, o cálice, mas lá no céu, no casamento entre Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, após o arrebatamento, em que os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, num abrir e fechar de olhos, para entrarmos na glória, e lá celebraremos a ceia do Senhor durante 7 anos de festa, porque Ele mesmo irá servir a sua eleita, a sua noiva, a sua igreja. Isso é um privilégio. Aleluia. Isso é o passado, memória. Precisamos relembrar como um memorial, como uma lembrança, assim como aconteceu quando Moisés, ao implantar a Páscoa, no 14º dia do mês de Abibe, quando Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. E a ordem de Deus para Moisés é que cada família dos hebreus matasse um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, e assasse a carne de forma apressadamente, cozinhasse os pães sem fermento. Ali implantou-se a Páscoa, e o sangue do cordeiro de 1 ano sem defeito colocasse nos umbrais da porta, porque à meia-noite o anjo viria, e aonde tivesse a marca do sangue, o anjo da morte passaria de largo, passaria por cima. Por isso Páscoa significa passar de largo. Da mesma forma, o sangue de Cristo hoje nos libertou. Glórias ao nome do Senhor. Em memória. Participe da ceia em memória. Isso aponta para o passado. Relembre que você era um pobre, que nós éramos pobres, miseráveis, pecadores, e que ao olhar para a cruz de Jesus, e que ao olhar para o sacrifício de Jesus, e ao receber Jesus no nosso coração, no meu caso, eu me converti com 14 anos de idade, eu me lembro até hoje, dia 30 de junho de 1984, quem não se lembra? Diz um dos hinos do José de Paula: a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Não é, Helder? Aceitar Jesus,
sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. De tantas coisas. De tantas coisas que andei fazendo, e quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus. Foi a melhor coisa que você fez também? Para mim foi a melhor coisa. Como você andava? Como você vivia? Mas aquele dia foi um divisor de água na sua vida. Aleluia. Aquele dia foi um divisor de água na tua vida. Você era escravo, Ele te libertou. Você era escravo, Ele te disse: você é livre, você está livre. Você não me deve mais nada, eu paguei a conta por ti. Então a ceia aponta para o passado, porque nos faz lembrar de quem nós éramos, nos faz lembrar de quem nós somos. Não é porque você é melhor do que ninguém, não, não, absolutamente não. É porque a graça de Deus te alcançou, nos alcançou. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então a ceia do Senhor aponta para o passado, por ser um memorial, uma lembrança. Você não pode esquecer disso. Nós temos facilidade de esquecer das coisas boas. Não esqueça dessas coisas. Não esqueça que a morte de Cristo te redimiu. A ceia aponta para o passado, porque nos faz lembrar que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, que nós fomos libertos. Qual foi o seu dia? Lembra aí. Você lembra do dia que você aceitou Jesus como Salvador? Quem lembra? Levante assim a mão. Quem lembra? Oh, tem muita gente que lembra. Não esqueça não, os que nasceram no Evangelho, não esqueça do dia que você se batizou nas águas. São datas importantes. Eu me batizei, olha como faz tantos anos, mas eu nunca me esqueci. Dia 23 de setembro de 1984. Quantos anos? Quem é matemática aí me ajuda com quantos anos já está? Vai fazer 40 anos, acho que vou até fazer uma festa nesse dia. 40 anos. Era para ter feito no dia 30 de junho, quando eu me converti. Agora, já que passou a data da conversão, vem a data do batismo. Dia 23 de setembro de 1984. Estamos em 2024. Vai fazer 40 anos. No mínimo, eu vou oferecer aqui um culto de ação de graça. Bendito seja o nome do Senhor. Você lembra do dia? Então agradeça. Diga: eu me batizei. Diga o dia aí para você. Diga aí qual foi o dia. E eu louvo a Deus por isso, eu exalto a Deus por isso, porque de lá para cá eu não me desviei, de lá para cá eu estou participando da ceia do Senhor, em memória dEle. Aleluia. Não foi porque eu era merecedor, não é porque você era merecedor, não, é porque a graça de Deus te alcançou. Ao participar da ceia, meus irmãos, nós lembramos mais uma vez do sacrifício de Jesus e do que este sacrifício significa para nós. É um momento para prestarmos ação de graças pela salvação e as bênçãos advindas do sacrifício que Jesus realizou. Então aproveite esse culto para você dizer, prestar ação de graças a Deus. Aproveite essa celebração, não só hoje, mas todas as vezes que você se reunir para cercar a mesa do Senhor, para participar da ceia do Senhor.
Tenha isso em mente, tenha isso na sua mente, no seu coração. Eu quero agradecer ao meu Deus, eu quero louvar a meu Deus. Aleluia. Feche seus olhos por um instante, todos de olhos fechados. Faça aí uma análise de consciência, faça aí uma reflexão. As crianças também fechem os olhos. Embora vocês não sejam ainda batizadas, mas vocês são servos de Deus também. Feche os olhos, crianças, também. E diga assim: aquilo que Deus colocar no seu coração, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor por você estar vivo, aleluia. Por você ter o seu nome escrito no livro da vida. Por você receber de Deus as bênçãos do dia a dia. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Cante de olhos fechados. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim, aleluia, o que ninguém poderia fazer. Na cruz Tu verteste assim sangue, no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, aleluia, adore a Deus. Mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado, cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia. Pode abrir os seus olhos, adorando, bendizendo e agradecendo ao que o Senhor fez por tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A ceia no passado é tudo isso, mas a ceia no presente também significa comunhão. Ceia no momento presente é a comunhão. A igreja se reúne para desenvolver comunhão. É por isso que o texto sagrado diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice. Nós temos que viver em comunhão, meus irmãos. O texto sagrado, o salmista diz no Salmo de número 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O texto sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, é um exemplo para nós, porque é um texto que mostra como a igreja vivia. A igreja vivia numa perfeita koinonia, do grego significa comunhão. Eles viviam numa perfeita comunhão, no partir do pão, nas orações, na congregação, de casa em casa, de lá em lá. Não havia divisão, não havia intrigas, não havia disse-me-disse, não havia crente falando mal de crente, não havia crente preparando, planejando laço para outro crente. Não havia essas coisas. Era uma verdadeira comunhão. E aqui na ceia nós precisamos estar em comunhão.
Porque ceia fala de comunhão. Primeiro, comunhão com Deus, no sentido vertical. Precisamos estar bem com Deus, com a consciência limpa e tranquila, com a mente transformada, regenerada, purificada, em comunhão com Ele, vivendo com Ele, andando com Ele, adorando a Ele. E depois, na horizontal, eu preciso olhar para o meu irmão de olho no olho, de eu te amo, não há nada entre nós que impeça de nós desfrutarmos da presença do Espírito Santo, porque você quer ir para o céu, eu quero ir para o céu, nós somos um só povo, uma só família. Não pode haver intrigas entre nós. Se houver intrigas, tem que haver reconciliação, tem que haver perdão, para que você participe da ceia do Senhor, porque ceia é comunhão. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. A igreja é o povo de Deus, isso é o presente da ceia, é um momento especial para experimentar a comunhão, e a unidade com Cristo, e um senso de comunidade. Nós somos uma comunidade. Comunidade é aquela que tem os mesmos propósitos, somos diferentes, pertencemos a famílias diferentes, mas na igreja nós somos um só povo. Diferentes membros, mas estamos no mesmo corpo. Pertencemos ao mesmo corpo. E o cabeça desse corpo é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso que não pode haver intrigas entre nós. Podemos até pensar diferente, mas intriga não. Maltratar um ao outro não. É o que diz a Bíblia, é orar um pelos outros, é ajudar uns aos outros. Está alguém passando necessidade, dificuldade, o outro tem que chegar junto. Está alguém sofrendo, o outro vai visitar, vai orar, vai interceder, porque nós somos uma família de Cristo Jesus, a família de Deus. Entenda isso e guarde isso no coração. E você comendo o pão, bebendo o cálice, fala de comunhão. Se não está em comunhão, se tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de ofertar, antes de oferecer a tua oferta, que é o teu sacrifício a Deus, que é o teu culto a Deus, Paulo diz no capítulo 12 de Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Então, antes de oferecer o culto a Deus, a oferta a Deus, e de participar do pão e do cálice, peça perdão. Pastor, eu não fiz nada com meu irmão, foi ele que me ofendeu. Então você é mais forte do que ele. Vai lá onde ele, ou vai lá onde ela. Peça perdão. Pastor Rodinei, me perdoa. Irmão Flávio, me perdoa. Eu estou ofendido, estou ofendida. É assim que tem que ser o crente, irmãos, porque nós queremos ir para o céu. E quem perdoa, o perdão ele faz muito melhor, muito mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Você tira uma carga de ressentimento, de raiz de amargura da sua mente, do seu coração, e você fica livre, leve, para glorificar, para adorar, para participar da ceia do Senhor dignamente. Porque o texto sagrado diz que aquele que come e bebe, come o pão e bebe o cálice indignamente, será o quê? Réu do corpo, culpado. Réu é culpado. O que é que o texto sagrado está me dizendo? Se eu como o pão e bebo o cálice indignamente, brigado com meu irmão, com ressentimento, cheio de pecado, de malícia, raiz de amargura, eu sou culpado do sofrimento de Jesus. Mas eu quero dizer que Ele já te tornou livre. Só depende de você querer exercitar essa liberdade em Cristo Jesus, liberando perdão. Não é feio pedir perdão. O esposo que está magoado com a esposa, peça perdão. A esposa da mesma forma, o pai com o filho com o pai, os irmãos. Porque a ceia no presente fala de comunhão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é o reconhecimento e uma declaração aberta da nova aliança, o plano de Deus acerca da salvação espiritual e o relacionamento com as pessoas estabelecida pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Então essa comunhão fala de relacionamento. Nós nos relacionamos com nós mesmos, que fala-se do relacionamento intrapessoal. Você precisa estar bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, cuida de ti mesmo.
cuida da tua saúde física, cuida da tua saúde emocional e da tua saúde espiritual. Cuida de ti mesmo, Timóteo. Nós somos corpo, alma e espírito. Não é para você viver adoecido, doente, não. É para você viver bem, em paz, em alegria, porque nós temos a fonte de alegria, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Cuida de ti mesmo, dos teus relacionamentos intrapessoal, da tua alma, das tuas emoções, dos teus sentimentos, do teu espírito, em comunhão com Deus, na oração, na intercessão, na adoração a Deus. Cuida de ti mesmo, porque fazendo isso, diz o texto sagrado, salvará a ti e aos que te ouvem. É verdade, o irmão Flávio está contribuindo aqui, dizendo, e eu ouvi isso várias vezes, visitando o pastor Chaves. Ele estava com câncer. Nós íamos visitar e saíamos mais fortalecidos do que ele, porque ele dizia, pastor, você está bem? Eu não estou bom, mas estou bem, a minha alma está bem, a minha alma adora a Deus. Então, cuida de ti mesmo, comunhão, relacionamento intra, mas também nós temos que ter um bom relacionamento interpessoal. O que é o relacionamento interpessoal? É com o outro, é com o meu irmão, do círculo de oração, do vocal, os músicos, todos precisamos nos relacionar bem um com o outro, perdoando. Isso fala de comunhão. E para encerrar, a ceia no futuro é uma prévia do futuro reino de Deus e do futuro banquete em homenagem a Cristo, quando todos os seus seguidores fiéis estarão com o Senhor. Então o que está acontecendo hoje aqui, meus irmãos, é uma prévia. Não tem prévia, aquilo que antecede, aquilo que antecipa, a gente já se regozija, não é verdade? A gente se emociona, a gente chora de alegria, porque olha para o passado e vê que não éramos merecedores. Olha para o presente e percebe-se que desfrutamos da graça, da bondade, da misericórdia, do amor, da comunhão. E olha para o futuro e olha e contemplamos o céu de glória. Participando da ceia do Senhor, servindo. É uma prévia do que vai acontecer. Então a ceia fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Então a ceia indica que nós estamos aguardando a expectativa da vinda de Cristo Jesus. Fala do futuro. Fique de pé, por favor. Você tem essa expectativa da vinda de Jesus? Você ainda acredita que Jesus vai voltar? Amém? Agora preste atenção nessas considerações aqui que eu extraí da Bíblia de Estudo Pentecostal. Quase tudo que eu tirei aqui é da Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas aí diz assim: a importância e o significado da ceia do Senhor, os obreiros podem se organizar. A importância e o significado da ceia do Senhor em todos os aspectos. Quais são os aspectos que eu falei aqui nessa noite? Passado. Bora, meus irmãos, vocês não aprenderam nada do que eu falei? Passado, presente e futuro. Então a importância da ceia do Senhor em todos os aspectos, passado, presente e futuro, só serão realizados quando participamos desse evento singular. Todo culto de ceia é um evento singular. A sua singularidade fala da importância dela. Quando nós participamos deste evento singular com fé verdadeira. Fé verdadeira. A fé faz nos olhar para o passado e ver que nós não éramos merecedores, mas Cristo nos alcançou. A fé faz nós olharmos para o momento e desfrutarmos da bênção, da alegria, da comunhão, da adoração. E a fé faz nós olharmos para o futuro e dizer: eu vou estar lá. Não é só dizer assim, eu quero estar lá, é dizer, eu vou estar lá. Aonde, pastor? Na glória, na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Quem vai estar lá? Levante a mão comigo. Quem vai? Eu vou perguntar mais uma vez. Vi alguns irmãos não levantaram as mãos. Se você não levantou, porque você está em dúvida, eu vou perguntar mais uma vez. Quem vai estar lá? Glória a Deus. Todos estarão lá. Eu quero encontrar você lá. Quero encontrar você lá, Lucas Emanuel.
Quero encontrar lá você, Valbert Filho. Quero encontrar você, Saulo. Quero encontrar você, Maria, José, Antônio. Quero encontrar você, Lucília, Karine. Nós vamos nos encontrar lá. Quem tem essa esperança, levante a mão e glorifique o Senhor. Eu vou encontrar o Senhor, irmão Pelé. Amém? Vamos encontrar com o pastor Josimar. Oh, glória! Com o pastor Chaves, com o pastor Boaventura. Vamos nos encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Oh, glória! Vamos nos encontrar com Moisés, com Davi. Quem tem essa esperança, levante mais uma vez a mão para o céu e adore ao Senhor.